este momento juntos. Eu vou iniciar hoje e continuar até quarta-feira à noite. Quinta-feira de manhã, celebramos a ceia. Esse encontro vai ser bem diferente do que o normal, talvez. Um irmão me perguntou a semana passada se eu estava estudando bastante, preparado para o evento. Eu disse não. O que eu vou falar com vocês hoje são momentos que o Espírito Santo falou comigo durante vários meses. Quando eu estou andando de manhã cedo, mesmo trabalhando, o Espírito Santo me fala alguma coisa. E a razão por que eu explico isso é que eu quero que você aprenda a ouvir o Espírito Santo. Amém. É só Ele que pode ensinar. De modo que aqui, eu sou apenas um canal, eu vou repetindo o que Ele diz. Só isso, não há nada. Só que, enquanto eu estou falando o que Ele me diz, eu espero que Ele vai dizer bastante para você. Aí. Pai, nós te amamos muito. Agradecemos por Tua palavra, pelo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Assim ajude a cada um hoje a assumir a sua responsabilidade pessoal perante o Espírito Santo. Abre sua Bíblia em Hebreus, o capítulo 4, e esta vez eu vou devagar bastante, porque eu tenho dificuldade de ir devagar, vocês sabem. Eu fico tão entusiasmado com o Espírito Santo que eu vou correndo para lá assim, e o Espírito Santo me diz, eles não estão entendendo nem metade do que você está falando. De forma que você vai me ajudar neste evento. E vai fazer perguntas. Se você tem uma coisa que você não entendeu, pergunta. Porque pode ajudar outros. Eu sei que vocês ficam acanhados de perguntar. Eu não vou pôr microfone para você não, porque sou eu que tenho que aguentar esse bicho. Microfone. Jesus nem usava. Mas acontece o seguinte, é necessário que você entenda isto hoje. Entenda mesmo dentro de você. Porque eu vou falar muita coisa que você vai achar exagero. De forma que vão me ajudar, não? Faz a pergunta. O mais simples que seja. Porque cabe a mim ajudar você a entender como é que Deus funciona em sua vida. Então você vai lendo o capítulo 4 de Hebreus, o primeiro versículo. Nós vamos repetir esse versículo muitas vezes. Hebreus é mais para o fim do Novo Testamento. O capítulo 4, verso 1. Na minha versão diz assim, não importa o que está na sua versão, como eu disse. Não importa se a sua Bíblia é católica, ou protestante, ou qualquer outro. A palavra de Deus é a mesma. Uma pessoa levou um susto outro dia, porque era uma freira. Ele ligou para mim e eu disse que eu tinha lido a Bíblia no Vaticano. Eu disse, o senhor lê latim? Eu disse, sim, eu leio latim, não dou nada a conhecer a Deus. Você pode estudar toda a Bíblia, não leva a nada.
A única pessoa que pode te ensinar a palavra de Deus é o Espírito Santo dentro de você. Não despreze o Espírito Santo, porque ele foi dado a você para revelar-lhe Deus. Ele é Deus dentro de você. Hebreus 4:1. Tememos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. É muito pessoal isto. Ele fala de algum de vós. É você? Você já entrou no descanso de Deus, não é descanso em Deus. O descanso de Deus. E é sobre isso que eu vou falar. Entrar no descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? Jesus mostrou isso na cruz, quando ele clamou: está consumado. Desde o momento do jardim do Éden, Deus procurou desenvolver o seu plano para atingir você. O plano para remir você, livrar você de tudo o que Satanás mandou aqui no mundo. Século após século, Deus procurou alcançar o homem, mas não conseguiu. Não porque ele era impotente, mas é porque faltava Jesus vir. Você lembra que eu sempre falo com vocês, ainda que muitas vezes não entendem, a vinda de Jesus foi o maior acontecimento em toda a vida do homem. Porque Jesus Cristo mudou tudo. Como eu vou mostrar a vocês um pouco. Jesus veio, nasceu, viveu a sua vida aqui na terra. A minha vida não, irmão Bernardo. Eu que estou vivendo a sua vida. O problema é vocês. Que você está vivendo a sua vida. Jesus já viveu a sua vida e venceu tudo o que Satanás pode fazer contra você. Tudo. Ele viveu a vida de Bernardo e em João 16:33 diz assim: Bernardo, neste mundo, Bernardo, você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não venceu para ele. Ele não tinha nada para vencer. Ele venceu para você. E quando então ele clamou na cruz: está consumado, acabou. Acabou a obra da redenção. E Deus ofereceu a você, numa bandeja de prata, que é redenção, tudo o que você não pode ser. Ele quer ser tudo por você. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui em Hebreus 4:1 é que, irmão, nós temos o medo que, sendo nos deixada a promessa de entrar no que Jesus fez, entrar no descanso dele, parece que algum de vós tenha deixado de entrar. Olha, eu estou vendo pessoas que estão vivendo problemas difíceis.
E tem uma razão por quê. Porque não entraram no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus, presta atenção, não é questão de esforço. Ouviu? Talvez você não concorda. Como uma irmã me ligou, disse isso, foi quinta-feira. Irmão, eu tenho tanta fome de Deus, irmão. Eu estou 16 anos na igreja e eu preciso de Deus. Eu já vi uns livros seus e uns CDs, mas eu preciso de Deus. Eu disse, por quê, irmão? É porque eu preciso melhorar o meu ministério. Eu disse, é? Que ministério? É um ministério de louvor. Eu disse, não existe. Ele disse, existe sim. Eu disse, não, você tem um momento de cantar na igreja para os outros ver. Isso não é ministério de louvor. Claro que Bernardo, quando fala nesse negócio, Bernardo está fora. Eu já fiz assim. Pensando que eu estava ajudando os irmãos a louvar a Deus, cantando para eles bonito, e depois eles batem palma. Que isso? Não, irmão. Preste atenção. Coitado da irmã. Ela foi sincera. Eu queria ajudá-la. Mas ela então estava descansada. Talvez você não concorda que entrar no descanso de Deus não seja esforço. Que tal? Está se esforçando? Se você está se esforçando, está perdendo tudo. Quanto mais você se esforça, pior que fica. Oh, não, irmão. É a minha fé, irmão. A minha fé ajuda a Deus. Olha Efésios, capítulo 2, verso 8. A sua fé. Ai de mim, se fosse minha fé. Efésios 2, 8. Vai ter tempo para achar. E eu vou ler do meu jeito, tá? Depois você diz que não concorda comigo. Não tem problema. Irmão, você não está aqui para concordar com Bernardo, não. Absolutamente. Eu sempre falo assim, se Bernardo falar alguma coisa que o Espírito Santo não confirma, esquece o que Bernardo falou. Ouviu? Eu não estou aqui para fazer fanfarra. Presta atenção. Efésios 2, 8. Pela graça, a disposição soberana de Deus. Isso chama-se graça. Ele foi soberano em sua abertura para você. Graça é a disposição soberana de Deus para a sua salvação. Pela graça de Deus. De quem? De Deus. Você vai começar a pensar em Deus. Presta atenção. Pela graça de Deus, sois salvos. Mediante a fé. E isto você não inventou. Isto você não arrumou. Pois é dom
de Deus. Nem o seu dízimo resolve essa fé. Dom de quem? De Deus. Então eu pergunto a você, alguém pode ter desculpa por não ter fé? O que você acha? Que eu recebo muitas pessoas que dizem, irmão, eu não tenho fé, irmão. É mentira. Não tem fé. Quer dizer, Deus tem alguns que são privilegiados, né? Ele dá para alguns e não para outros? Absolutamente não. Vai para Romanos 12. Eu disse, absolutamente não. Romanos 12. A segunda parte do verso 3. Romanos 12, 3. A segunda parte. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que você arrumou. Que Deus repartiu a alguns privilegiados. Então você não tem nenhuma desculpa. Você é preguiçoso mesmo, não. Não é. Mas vou te mostrar. O ensinamento aqui é para mostrar você alcançar tudo o que precisa pela fé. Sem nenhum esforço. Porque quanto mais esforço, é pior que fica, não tem dúvida. Pense bem. Eu vou repetir. Não pense de si mesmo além do que convém antes. Pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E não há tamanho de fé. Irmão, mas os discípulos pediram a Jesus, Senhor, aumente nossa fé. Sabe o que ele falou? Se você tivesse fé como um grão de mostarda, que é tão difícil ver, é suficiente. Você não alcança as coisas em Deus porque você não está usando o que Deus te deu. Fé. Fé. Como? Agora a pergunta é para você. Como se pensa segundo a medida de fé? Eu falei que vou esperar. Como se pensa segundo a medida de fé que eu vou mostrar? Irmão, eu nunca pensei nisso, irmão. Não, eu sei. Também não. Foi um choque para mim quando o Espírito Santo me fez essa pergunta. E eu não sabia responder. Quando o Espírito Santo me pergunta, eu nunca sei responder. Porque ele me pergunta porque eu não sei. Para ele poder me ensinar. Sempre assim. Mas, sabe o problema nosso? É que nós gostamos de arrumar as respostas. Para os que não me conhecem, presta atenção. Um dia eu estava sentado numa sala. E eu estava com a Bíblia aberta, essa Bíblia velha, todo mundo disse, está muito feia a sua Bíblia aberta. Não tem mal, é minha. É assim mesmo. E, repentinamente, o Espírito Santo me perguntou assim,
Bernardo, o que é isso na tua mão? Olha, quando aprende a ter diálogo com o Espírito Santo, com Deus. Como você ia falando comigo? Então, naturalmente, quando Deus me perguntou assim, eu disse, é uma Bíblia. Assim, simplesmente assim, é uma Bíblia. Mas eu sabia que isso não foi satisfatório. Então, novamente, passou um pouquinho de tempo de silêncio e o Espírito Santo perguntou, aqui dentro. Não é aqui não, ó. Não grita aqui não. Aqui fala dentro. Eu sei quando ele fala. Bernardo, o que é isso na tua mão? Bom, eu pensei então agora eu preciso arrumar uma coisa mais eclesiástica, mais espiritual. Eu disse, é a tua palavra, Senhor. Exatamente assim. Mas ele não ficou satisfeito. Bernardo, o que é isso na tua mão? Bom, agora eu que fiquei sem resposta, né? Porque se não é a Bíblia, se não é a tua palavra, Senhor, então, o que você ia responder? Eu fiquei quieto. Então ele me deu a resposta. Foi a primeira vez que eu descobri que quando Deus me pergunta, eu não sei. Agora eu sei que toda vez que ele me pergunta é porque eu não sei. Então ele me disse, isso na tua mão é a descrição do meu coração para você. É melhor, não? Como ele dá respostas. Filho, aprende a ter intimidade com o Espírito Santo, de que em todo momento ele pode te tirar as belezas do céu. Que eu vou falar disso mais na frente. Que ele tira do céu e põe dentro de você. Qual foi minha pergunta? Como se pensa segundo a medida da fé? Agora presta atenção, eu vou te mostrar. Em Mateus 13:33, não precisa abrir agora, porque eu só vou fazer o comentário. Jesus disse isto. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Por que Jesus compara o reino dos céus em você ao fermento? Por quê? Quer saber? Porque fermento transforma tudo. Quando Deus estava falando isso comigo, eu perguntei a Glória e a irmã Lady também. Eu disse, quando você faz pão, você põe fermento não na massa? Eu disse, sim. Agora eu pergunto a você, mulher que sabe fazer coisa gostosa, como se faz para o fermento funcionar? Hein? Deixa a massa descansar, não deixa? Ou fica mexendo com ela? Deixa a massa descansar, meu irmão. Isto é pensar segundo a medida da fé. Deixa essa massa descansar.
Ah, por quê? Não vou falar disso agora não, mas observa. Jesus disse que ela pôs o fermento em 3 medidas de farinha. A palavra de Deus funciona para você, espírito, alma e corpo. Oh, irmão. Quer dizer, a palavra funciona para meu corpo e como? E como? Você tem problema com o seu corpo? Tem uma irmã que liga para mim. Ela é muito jovem, mas não sabe controlar a boca direito. Então ela tem a tendência de aumentar cada vez mais. Ela é quase quadrada já. E ela liga para mim com muita aflição a respeito disso. Eu disse, filha, esse problema é porque o seu espírito não está em ordem. Irmão, você não precisa cuidar do seu corpo. Você não precisa cuidar da sua alma. O que você precisa cuidar é do teu espírito. Porque quando o teu espírito está em harmonia com o Altíssimo, o seu corpo tem que entrar no mesmo e a sua alma também entrar no mesmo. Filha, deixa a massa descansar. Assim funciona a fé. E você entra no descanso de Deus. Nós temos uma certa dificuldade de pensar que nós somos diferentes. Quer dizer, esse problema pode ser dos outros, mas o meu não é não. Eu sou uma coisa à parte. Claro que eu sou à parte. Engano seu, engano meu. O homem nunca mudou desde Adão e Eva. O homem foi sempre torto, problemático, difícil. Com coração endurecido. Lembra que enganoso é o teu coração. Não, o teu não, só o meu, né? Enganoso é o teu coração mais do que todas as coisas dos outros e desesperadamente corrupto. Claro que você não sabe o que é corrupção, né? Quem está aqui com esses dias em Brasília não sabe o que é corrupção. Mas não é a corrupção dele que está falando, é a corrupção em você. Por isto que Provérbios 4, 23 diz assim, sobretudo o que se deve guardar, irmão. Guarda o teu corpo, porque ele é a única coisa bonita que você tem, fé e conversa. Você pensa assim, eu tenho que me arrumar, né, irmão? Eu faço plástica de vez em quando, né? Tá bom. Eu vou falar desse coração humano um pouco, com um exemplo de Israel. E com isto, amanhã nós vamos desenvolvendo tudo. Vai para Êxodo 3, 7 e 8. Mas eu vou falar primeiro o verso 7. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Opa, agora tem um livro fácil para vocês. Êxodo 3, 7. Está ouvindo por aí? Ótimo.
Observe bem esse versículo. Preste atenção no que vou dizer. Disse o Senhor. Ponto. Oh, meu irmão Bernardo, mas na minha Bíblia continua. Não, mas eu não quero que você continue. Disse o Senhor. Quando você lê isso, o Senhor disse alguma coisa. O que você pensa? O que passa na sua cabeça? Porque o problema é que estão tão acostumados com a palavra que não escute o que está dizendo. O Senhor onipotente, o Altíssimo, disse alguma coisa. É o único Deus que diz. Os outros não dizem nada. Aqueles coitadinhos de muçulmanos que vão para Meca e andam 7 vezes ao redor daquela pedra preta. Não escuta nada. Depois de andar 7 vezes ao redor da pedra preta, eles vão para os grandes Satã e pegam pedras e jogam no diabo. O diabo não está lá. O diabo está dentro deles. O que eu estou querendo dizer? O seu Deus fala. O seu Deus fala. Só que você é tão surdo que não escute. Porque ele não fala para você ouvir aqui. Ele fala para você aqui dentro. Oh, irmão, você fala tanto a respeito de conversar com Deus e Deus falar, mas ele não fala comigo. Mentira. Não tem um momento de seu dia que Deus não fala com você. Só que você é tão surdo que não escuta. Porque você acostumou a ele falar com você quando você vai para a igreja. Através do servo do Senhor. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando para você ouvir o que Bernardo diz para Deus falar. Eu estou dizendo que você precisa abrir o seu coração para ouvir Deus dizer. E por que você não ouve? Por que você não ouve? Porque você é preguiçoso. Preguiçoso como, irmão? Eu trabalho demais, esse é o problema. Você trabalha demais que não tem tempo para orar em línguas, né? Se você não fortalecer o seu espírito para estar em harmonia com Deus, você nunca vai ouvir Deus falar. Uns 3 semanas atrás, mais ou menos, um jovem pastor ligou para mim totalmente decepcionado com tudo. Mandou um grande e-mail muito longo, dizendo, irmão, eu tive muita experiência na igreja, mas tudo que eu tive na igreja foi um desastre. E agora eu não quero saber de igreja ou de mais nada. Por quê, irmão? Porque o que eles falam no púlpito é uma coisa. E eu, como pastor, vi o que fazia depois. Eu lembro de uma vez eu estava em São Paulo. E tinha 200 pastores na frente. E quando eu estava ensinando do mal daquele maldição de gerações, que aquilo é diabólico. Não entra nisso, não. Ele destrói todinho. Mas então, depois que feita a reunião e fui saindo, tinha um jovem pastor que ficou sentado lá assim. E quando eu fui passando para sair,
Ele fica com ele muito meigo, assim, disse, irmão Bernardo, será que eu podia falar um pouquinho com o senhor? Disse, vai, claro que sim. Eu não sou nada de grande. Por que tem que ter? Eu posso falar um pouquinho com o senhor. Mas que coisa. Mas eu não imaginava o que ele ia me falar. Eu puxei uma cadeira perto dele. Ele falou, irmão, é correto treinar milagres? Bom, o que você fala? Eu nunca ouvi falar disso. Eu disse, o que é isso, irmão? Treinar milagres. Ele disse, olha, na minha igreja, antes das grandes reuniões, nós temos uma sala lá atrás e distribuímos muletas e cadeira de roda para alguns irmãos. E depois, então, nós entramos e isto, irmão, aumenta a fé dos outros. Disse, que vergonha, que teatro. Teatro não te dá fé, não. É só a palavra de Deus dentro de você que dá fé. Então, esse jovem pastor que me mandou um e-mail a respeito da frustração dele da igreja, eu comecei a ensinar a ele e ajudá-lo. Mas ele está sendo tão abençoado, tanto. Mas, anteontem, ele me mandou um outro e-mail, dizendo assim, esse é um exemplo para você. Eu disse, irmão, você tem me ajudado muito. Eu tenho sido muito abençoado e Deus está me ajudando, mas tem um problema comigo. Eu disse, qual é, irmão? Ele disse, eu não esqueço, eu não posso esquecer daqueles desastres do passado. Eu disse, tem um problema, irmão. Por quê? Porque você não tem um Deus presente. O seu Deus não tem passado. Você também não tem passado. Aquele que está em Deus não tem passado, ele só tem presente. Eu disse, irmão, Deus deu a você o Espírito Santo para viver o presente para você. Este é o momento da sua vitória, da sua vida, irmão. Não tem passado. Qual o problema daquele irmão? Ele não ora em línguas. Oh, irmão, eu também não oro em línguas. Que pena. Porque você não sabe o que acontece. Eu não ia dizer isso. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, 26. Nesse capítulo 8 de Romanos, tem um versículo que todo evangélico sabe decorado. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu decreto. Só tem um problema. Eles não sabem como chegar lá. Você nunca vai viver em 28 se você não viver em 26. Nunca. Observe o que diz. O Espírito Santo, quem? O Espírito Santo assiste a nossa fraqueza. Isso não é enfermidade. Você não precisava ter, você não deveria ter enfermidade nenhuma. É uma vergonha para aquele que está em Deus. Oh, não, você está me criticando. Não, eu estou procurando ajudar você a viver na saúde que eu tenho. Presta atenção. Assistir a nossa fraqueza. O que é? Que nós não sabemos orar como convém. Oh, irmão, que eu sabia orar. Você não sabe, não. Se você soubesse, não precisava do Espírito Santo fazer alguma coisa. Olha,
ultimamente, eu tenho ficado assim, impressionado com o privilégio de ter Deus dentro de mim. O Espírito Santo é Deus. Com uma tarefa magnífica e única. Revelar Deus em você. Só. Então ele disse, irmão, que o Espírito Santo nos assiste, intercedendo por nós com gemidos inefáveis ou inexprimíveis. Em uma versão nenhuma e outra não tem importância. Qual o problema daquele pastor que não estava podendo esquecer do passado? Ele não estava dando condições ao Espírito Santo para mostrar que é importante para Deus é Ele neste momento. O passado passou. O importante para Deus é o seu momento. O momento onde você está agora. Em Deus ou não. E você somente vai conhecer e descobrir isso na medida que você fortalece o seu espírito orando em línguas. Não passa um dia sem orando em línguas. Não por obrigação. E quando eu tenho problemas de toda espécie, deixa eu falar um problema que eu tive. Outro dia, nós tivemos um problema com o nosso site na internet. Se você não sabe o que é o nosso site, procure, porque já estamos mudando isso toda semana. E Deus disse que eu tenho que ministrar as pessoas à distância no site. Amém. Bom, então vamos procurando ouvir Deus e fazer. Mas tivemos um problema. Porque o provedor não quis aceitar. E entramos. Aí falei com o técnico, deixa para ali até outro dia. Vamos resolver. Todo mundo vai entrar e não vai achar nada. Tá bom. Então, procuramos e o técnico foi embora e eu fui deitar. Quando eu fui deitar, Deus disse para mim, por que você não volta e dá uma olhada no site? Eu disse, porque não funciona. Como é que chiei? E quando eu liguei o computador, foi exatamente o que Deus disse. Funcionou direitinho. Quando eu tenho problema, eu não vou ficar furioso e ansioso. Eu vou orar em línguas. Às vezes eu oro um pouco em línguas, não lembro nada. Daqui um pouquinho diz, agora entendi o que eu posso fazer. Eu sei a solução. Olha, a grandeza do Espírito Santo em seu dia a dia é muito importante. Então, quando você ler essas 3 palavras em Êxodo 3:7, disse o Senhor, o que eu mais quero que você entenda, que o teu Deus quer falar com você. Ele quer dizer alguma coisa. Por quê? Porque Ele não quer que você fique como está. Ele não quer que você continue desse jeito. Eu sei que pessoas ligam para mim e dizem, então vai, irmão. Estou na luta, irmão. Disse, que pena. Uma irmã, não preciso falar. Eu não estou na luta, não, gente. Eu estou no descanso. Porque tudo foi feito para mim. Não tem nada que não foi feito. Jesus fez tudo. O que eu preciso é entrar no tudo que Ele fez. Por que eu vou ficar ansioso? Pedro não disse sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque de vez em quando Ele pensa em você. De vez em quando. Não há um momento da sua vida, dia ou noite, que Deus não está cuidando de você.
dia ou noite, seja onde for e o que for. Mas para mudar você disso, Ele quer dizer alguma coisa. E você está perdendo o avanço em Deus porque você não deixa Ele dizer. Disse o Senhor do Universo. E tudo mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe? Você sabe que a palavra de Deus é criadora? Você sabe? Por que você sabe? Tudo que você vê é produto de quê? Da palavra. Da palavra. Agora, mais uma pergunta. Se o que Deus diz cria, quando Deus fala com você, o que acontece? Está vendo o que você está perdendo? Se você não souber ouvi-lo falar. Uma irmã me ligou. Essa irmã, eu tenho muito estima para ela. Porque quando ela me ligou, talvez uns 5 anos atrás, ela ligou para mim chorando e disse, irmão Bernardo, meu marido morreu faz 7 dias. Eu disse, graças a Deus. Eu disse, por que, irmão? Eu disse, porque no momento, presta atenção, no momento que teu marido morreu, Deus assumiu você e seus filhos. Ouviu o que disse? Deus assumiu você. Ele não é pai dos órfãos? Ou não? E durante esses anos, ela de vez em quando liga para mim e diz, irmão, é impossível o que Deus tem feito para mim, só vendo. Não é Rosângela. Não foi Rosângela que ele estava falando, mas acontece a mesma coisa com ela. Deus tem abençoado. Então, mas sexta-feira, retrasado, ela me ligou chorando. Disse, filho, o que houve? Presta atenção na conversa dela. Ela disse, irmão, eu sou terapeuta. E eu tive muita dificuldade de orar em línguas. Eu não fazia mesmo. Mas ultimamente eu tenho orado bastante em línguas. Mas sabe, irmão, eu descobri que eu sou muito orgulhosa. Eu disse, graças a Deus. Eu não disse graças a Deus porque você é orgulhosa. Eu dei graças a Deus porque ela descobriu pelo Espírito Santo que ela é orgulhosa. E ele dizia, o que eu faço, irmão? Não é nada. Só agradece a Deus que você não é mais orgulhosa. Eu disse, mas como? Ele disse, porque no momento que o Espírito Santo revela uma coisa dentro de você, ele tira aquilo. Ele muda a situação e põe a situação dele. E você precisa entender a importância da fala de Deus dentro de você. Mas eu vi que ela estava ainda meio perplexa. Eu disse, qual é o problema, irmã? Ela disse, irmão, sabe o que eu não estou entendendo? É porque, como é que nesses 5 anos, eu sendo muito orgulhosa, Deus tem feito tudo para mim. Quer dizer, ela estava pensando que o pecado, o problema dela, o erro dela, impedia Deus. Eu disse, filha, 3 diz, Deus não nos trata segundo
as nossas iniquidades. O que Ele fez? Ele deu-nos o Espírito Santo para mudar a corrupção dentro de nós, para mudar as situações que são um empecilho para Ele. Então, quando Deus fala e você ouve, alguma coisa acontece. O que é? Sabe o que é? Deus cria a condição dele dentro de você. Está vendo a importância de ouvir o seu Deus dizer alguma coisa? Mas, será que você sabe o que Deus cria em você e onde? Presta atenção. Ele te deu o Espírito Santo e todos vocês têm ele. Só que você abafa ele muito. Fique quietinho aí. Agora não é hora, agora não é hora. Eu não quero saber disso, não, agora não. Claro que você não fala assim, mas que você faz assim, faz. Perigoso isso, filho. Muito perigoso. Nunca leu, não apagueis o Espírito Santo? Eu vou mostrar a vocês mais na frente, porque há pecado que você não pode orar por ele. O único objetivo que Deus tem de falar no seu espírito é criar a vida dele dentro do seu espírito. Satanás não tem nenhuma entrada no teu espírito. Ele mexe muito na sua cabeça, na sua alma, nas suas emoções. Mas no teu espírito, não. O seu espírito é reduto exclusivo do Espírito de Deus. E o único objetivo do Espírito Santo é criar Deus dentro de você, de modo que, eu falei, que pôs o fermento em 3 medidas de farinha, lembra? Espírito, alma e corpo. Por quê? O Deus da paz vos santifique em tudo, e que o teu espírito, alma e corpo seja conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Não depende de mim, depende de eu deixar a massa descansar. Vamos lá. Agora eu preciso começar direito. Eu disse que é muito importante você ouvir Deus dentro de você. Por quê? Porque é por sua voz, por sua palavra, não escrita, letra não. Letra mata, o Espírito vivifica. É por sua palavra vivificado em você que Deus, o Onipotente, se projeta dentro da sua situação. E não importa qual é a sua situação. Ela pode ser o pior possível. Nenhum de vocês, talvez, eu não sei, tenha até agora descoberto como Deus se projeta dentro de vocês, tanto quanto eu, na tortura da guerra para ser enterrado vivo naquele buraco que eu abri.
É o momento quando você sabe que é só Deus. Só Deus. Deus se projeta dentro do seu momento e muda tudo. E não há nada natural nem nada que possa impedir aquilo. Nada. Se você ouvir. Mas aí que está o problema. Se você ouvir. Eu vou ler o versos 7 e 8 de Êxodo e acabar porque o tempo passou. Eu começo de novo amanhã, né? Observe o que diz. Disse Êxodo 3, 7 e 8. Amanhã cedo eu vou mostrar como Deus se projeta dentro de você. Em sua vida e muda tudo. Eu não importo qual é o seu problema de hoje, não. Se você sair desse evento do mesmo jeito que veio, você está morto. Não há nenhum problema que você tem. Nenhum. Muda tudo. Tudo. Êxodo 3, 7 e 8 diz. Disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E você lá vai pensando no castigo deles. Esse foi produto. A aflição deles foi na idolatria deles, dentro de lá. Eles viviam como os egípcios, na idolatria. Disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Como Deus conhece você. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Quantas coisas você tem dentro de você que você não pode revelar a ninguém. E você fica sofrendo com eles. Quando esse Deus quer livrar você disso tudo. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. E, como se isso não fosse bastante. Deus não quer livrar você de sua enfermidade só. Isso não é nada. Nada. E para fazê-la subir daquele buraco feio para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Vale a pena ouvir o que ele está querendo dizer, não? Vocês vão embora agora, como eu também. Vamos jantar, espero eu. E o que acontece? Vocês vão conversar. Mas não adianta. Começa a refletir. Deixe que o Espírito Santo comece a... O que é isso que aquele camarada está falando? O que é isso que ele está querendo dizer? Eu ouvir Deus, eu nunca ouvi Deus. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou estender os braços, eu vou tremer um pouquinho e ficar bom. Deve ser Deus. Deus não é assim. Deus não é assim. Não é emoção.
É ouvir. E ele vai falar. Vai falar. E o que você vai falar? Fazer? Nada. Vai dizer, muito obrigado, Deus. Só isso. Muito obrigado. Porque quando você precisa entender, quando Deus vivifica a palavra dele no seu espírito, quando Deus mostra a você uma coisa, já mudou a sua condição. Seja qual for a condição, física, emocional, sentimental, espiritual, Deus muda. Essa semana, eu tive conversa com um irmão muito querido. Irmão, ele disse, acabou. Eu procurei me suicidar. Eles me acharam. E eu fui colocado no centro de como se chama? É isso aí. Mas não tem perdão para mim. Eu disse, mentira, irmão. Mentira, irmão. Deus disse para todos nós, com amor eterno, eu te amei. Por isto, por causa do amor dele, com benignidade te atraí para meu coração. Enquanto há respiro, filho. Se você quiser ouvir, pode. Procurei ajudar esse irmão bastante. Se ele crê que não tem perdão, não tem nada que Deus pode fazer. Cuidado o que você diz. Cuidado o que você está pensando. Eu falei com uma pessoa no telefone nesses dias. Não sei o que eles estavam falando, porque eu vou fazer, daqui um pouco eu faço 80 anos e eu gosto de correr. Não é, irmã? Nós corremos uma vez, nós dois. Não fala mais nada, né? Já chegou aí, tá bom. Não, é porque o seu sapato também foi difícil, entende? Eu falei, filho, eu tenho um coração 20 anos mais novo do que eu. Ele disse, como você sabe? Porque eu creio. O que eu creio, eu tenho. Não adianta. O que você crê, você é. Eu não vou crer que eu sou um fraquinho, velhinho. Obrigado. Entende o que eu estou dizendo? Irmão, põe a tua fé para funcionar. Porque você é o que você crê que é. E se aquele irmão crê que não tem perdão, Deus não pode fazer nada. Que Deus não obriga ninguém a ter fé de forma alguma. Você é o que você crê que é. Se eu achar que eu sou velho de reumatismo, daqui um pouco eu estou andando com bengala. Entendeu? Não vou. Por quê? Fé é comportamento de acordo com a revelação da palavra de Deus dentro de você. O que Deus diz dentro de você é, e pronto. Ponto final. Obrigado, Deus, por tua graça, teu amor e a tua palavra e o Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém.